milionária, descobriu um segredo de família que a fez abandonar toda sua fortuna. Sofia Miranda tinha tudo que qualquer pessoa poderia desejar. Dona de uma beleza encantadora e um coração generoso, ela era herdeira de uma das maiores fortunas do Brasil. Nascida e criada em Alphaville, uma das regiões mais luxuosas de São Paulo, sua vida era marcada por festas glamorosas, viagens internacionais e uma mansão que mais parecia um palácio. Aos 28 anos, ela já era uma figura conhecida nos círculos sociais da alta sociedade, admirada por uns e invejada por muitos. No entanto, por trás do sorriso impecável e da vida de aparências, Sofia sentia um vazio que nada parecia preencher. Desde pequena, carregava uma sensação inexplicável de que algo em sua história não fazia sentido. Quando criança, seus pais, Gustavo e Marina, sempre evitavam falar sobre o passado da família. Havia fotos antigas emolduradas pela casa, mas Sofia nunca viu nenhuma delas que mostrasse seus avós ou parentes distantes. Sempre que perguntava, recebia respostas evasivas. São lembranças tristes, minha filha. É melhor deixar o passado onde está, dizia sua mãe, com um olhar que misturava tristeza e alívio. O vazio cresceu com o tempo. Enquanto Sofia assistia seus amigos de infância contando histórias de suas avós e bisavós, ela se perguntava por que não tinha nenhuma para compartilhar. A vida de luxo e os compromissos da elite a distraíam, mas não silenciavam a dúvida que morava em seu coração. A história começou a mudar em uma tarde de domingo, quando Sofia decidiu explorar o sótão da mansão. Aquela parte da casa sempre foi negligenciada, cheia de móveis antigos cobertos por lençóis brancos e caixas empoeiradas. Ela subiu as escadas de madeira rangendo sob seus pés e começou a mexer nas caixas, mais por curiosidade do que por qualquer objetivo claro. Em uma das caixas menores, encontrou um diário com capa de couro desgastada. Ao abrir a primeira página, percebeu que o nome na capa era Clarice Miranda. Nunca ouvirá falar de ninguém com esse nome em sua família. O diário estava cheio de páginas escritas com uma caligrafia delicada, mas o que chamou sua atenção foi uma foto desbotada presa entre as páginas. Era de uma mulher jovem, muito parecida com Sofia, segurando um bebê no colo. Ao virar a página, encontrou a primeira anotação que a deixaria sem chão. 28 de maio de 1974. Meu coração está em pedaços. Nunca imaginei que a decisão de proteger minha filha me afastaria dela para sempre. Mas o sangue que corre em nossas veias é perigoso demais para ser revelado. Espero que um dia ela me perdoe por tudo que estou prestes a fazer. O coração de Sofia acelerou. Quem era Clarice Miranda? E por que falava sobre proteger uma filha? Não podia ser coincidência que o sobrenome fosse o mesmo. Durante horas, Sofia ficou sentada no sótão, lendo cada página do diário. A cada palavra, uma nova peça de um quebra-cabeça sombrio surgia. Clarice Miranda era a mãe biológica de Sofia. Ao que tudo indicava, ela havia entregado a filha para adoção em circunstâncias misteriosas, envolvendo um segredo de família que Clarice acreditava ser perigoso. Mas o diário não trazia muitos detalhes. Em vez disso, revelava uma série de nomes e lugares que pareciam ser pistas deixadas de propósito. Sofia desceu do sótão com o diário em mãos, incapaz de processar tudo o que tinha acabado de descobrir. Sentiu uma onda de revolta e confusão. Como seus pais adotivos puderam esconder algo tão importante dela? Por que nunca disseram que ela era adotada? Naquela noite, ela confrontou Marina, sua mãe adotiva, na sala de estar. Quem é Clarice Miranda? Perguntou Sofia, segurando o diário com força. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e determinação. Marina, que estava acostumada a manter uma postura impecável, ficou pálida. Tentou responder, mas a voz falhou. Foi Gustavo, o pai adotivo de Sofia, quem rompeu o silêncio. Filha, nós estávamos esperando o momento certo para contar. Ele parecia nervoso, mas tentava manter a calma. Você foi adotada quando ainda era um bebê. Clarice era sua mãe biológica, mas ela pediu que nunca contássemos nada sobre ela. Por quê? Gritou Sofia, a voz tremendo de raiva. Vocês tinham o direito de decidir isso por mim? Eu tinha o direito de saber. Marina começou a chorar, mas Gustavo colocou a mão no ombro dela, tentando confortá-la. Não foi uma decisão fácil, Sofia. Fizemos isso porque acreditávamos que era o melhor para você. Mas Sofia não queria ouvir mais desculpas. Sentiu-se traída. Como alguém poderia decidir apagar suas origens? Determinada a descobrir a verdade, ela fez algo que nunca imaginou. Decidiu deixar Alphaville. Pegaria o primeiro voo para o lugar mais próximo mencionado no diário de Clarice. Na manhã seguinte, enquanto seus pais ainda dormiam,
Sofia arrumou uma mala pequena, guardou o diário em sua bolsa e chamou um táxi. Antes de sair, deixou um bilhete simples na mesa da cozinha. Eu preciso entender quem eu sou. Não me procurem. Era o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada para desvendar o segredo que sua mãe biológica guardou com tanto cuidado, mas que agora estava prestes a ser revelado, peça por peça. Sofia desembarcou em Belo Horizonte no início da noite, com o coração acelerado e a mente em constante ebulição. A cidade era mencionada no diário como o último local onde Clarice havia morado antes de desaparecer por completo. Embora a mansão em Alphaville estivesse cheia de conforto e luxos, Sofia sentiu um alívio ao deixar aquele mundo de aparências para trás. Pela primeira vez, estava livre para descobrir a verdade sem as amarras de sua antiga vida. Carregando uma mala pequena e o diário de Clarice, ela entrou em um hotel simples no centro da cidade. Apesar do cansaço, sua determinação era mais forte do que o sono. Enquanto se acomodava no quarto, folheou novamente as páginas do diário em busca de algo que lhe desse uma direção mais clara. Em uma entrada datada de 15 de junho de 1974, Clarice havia escrito: BH é meu último refúgio. Aqui, talvez, eu consiga começar de novo. Na Rua dos Girassóis, deixei algo que pode ser útil um dia. Não sei quem encontrará, mas espero que esteja em boas mãos. Sofia não conhecia nenhuma Rua dos Girassóis, mas o tom misterioso da mensagem fez seu corpo inteiro formigar de expectativa. Decidida, usou o celular para procurar o endereço. Para sua surpresa, ele existia. Era uma rua pequena e discreta, situada em um bairro antigo da cidade. Na manhã seguinte, Sofia tomou um táxi e pediu ao motorista que a levasse até lá. Quando chegou, encontrou uma rua tranquila, com casas simples, cercadas por árvores frondosas. Não sabia exatamente o que procurar, mas tinha certeza de que algo ali carregava as respostas que tanto buscava. Percorreu a rua lentamente, observando cada casa, cada detalhe. Sentiu-se estranhamente conectado ao lugar, como se algo em sua memória reprimida tentasse emergir. Em frente à casa número 84, viu algo que chamou sua atenção: um pequeno jardim de girassóis em plena floração. A visão parecia quase simbólica, como se aquele fosse o destino que procurava. Sofia respirou fundo antes de tocar a campainha. Uma mulher idosa abriu a porta, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos gentis que pareciam carregar décadas de histórias. "Posso ajudar?" perguntou a mulher, com um sorriso educado. Sofia hesitou, mas mostrou o diário. "Meu nome é Sofia. Estou procurando informações sobre Clarice Miranda. Ela menciona esta rua no diário. Por acaso, você a conheceu?" O sorriso da mulher desapareceu. Ela olhou para Sofia com uma mistura de surpresa e reconhecimento. "Você se parece com ela." A idosa deu um passo para trás, segurando a porta como se precisasse de apoio. "Entre, por favor." O interior da casa era aconchegante, mas antiquado. A sala de estar estava decorada com móveis de madeira escura e cortinas de renda. A idosa pediu que Sofia se sentasse no sofá enquanto ela desaparecia por um momento. Quando voltou, trazia uma caixa de madeira nas mãos. "Meu nome é Dona Emília. Eu conheci Clarice há muitos anos. Ela morou aqui por um tempo antes de desaparecer." Emília colocou a caixa sobre a mesa de centro. "Ela deixou isso comigo e pediu que eu entregasse para alguém que a procurasse no futuro. Acho que você é essa pessoa." Sofia olhou para a caixa com curiosidade. Era simples, mas pesada, com uma trava de metal que já estava aberta. Ao abrir a tampa, encontrou um envelope amarelo, um conjunto de chaves e uma foto antiga de Clarice ao lado de um homem que Sofia não reconhecia. O envelope continha uma carta, escrita à mão, com a caligrafia inconfundível de Clarice. "Se você está lendo isso, significa que minha filha encontrou o caminho para a verdade. Sofia, eu tive que tomar decisões terríveis para protegê-la. A família Miranda carrega um segredo sombrio, algo que nos condenou por gerações. As chaves neste envelope abrirão um cofre no Banco Nacional, em Belo Horizonte. Lá, você encontrará o que precisa para entender sua verdadeira origem." Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que poderia ser tão sombrio a ponto de Clarice abandonar tudo? Olhou para Emília, que observava em silêncio. "Você sabe algo sobre esse segredo?" perguntou Sofia, com a voz quase sussurrada. Emília balançou a cabeça lentamente. "Clarice não falou muito, mas lembro que vivia com medo. Dizia que o passado da família Miranda era amaldiçoado e que precisava manter você longe dele. Nunca entendi direito, mas ela parecia acreditar nisso com toda a alma." No dia seguinte,
Sofia seguiu as instruções de Clarice e foi até o banco mencionado na carta. O edifício era imponente, com colunas de mármore e um ar de solenidade. Após apresentar os documentos e as chaves, foi levada até uma sala privada onde o cofre estava localizado. Dentro do cofre, encontrou uma pasta repleta de documentos antigos, fotos e um relógio de bolso com um símbolo estranho gravado na tampa. O símbolo era um círculo com uma cobra mordendo a própria cauda, um Ouroboros. Entre os documentos, havia registros financeiros, cartas e até mesmo recortes de jornal. Um dos artigos era de 1965 e trazia a manchete: Família Miranda envolvida em escândalo financeiro e tragédias misteriosas. Conforme lia os documentos, Sofia começou a entender que o segredo de sua família não era apenas um mistério pessoal. Envolvia uma rede de mentiras, crimes e tragédias que remontavam a décadas. A cada página, sentia que a imagem que tinha de sua família se desintegrava. Os Miranda não eram apenas uma família rica. Eram uma dinastia marcada por segredos obscuros que alguém estava disposto a esconder a qualquer custo. De volta ao hotel, Sofia espalhou os documentos na cama e começou a organizar as informações. Não havia dúvidas. Algo terrível havia acontecido no passado, e sua mãe biológica, Clarice, fugiu para protegê-la. Mas havia mais perguntas do que respostas. Quem era o homem na foto com Clarice? O que significava o símbolo no relógio? E por que tantas tragédias pareciam seguir a família Miranda? Apesar do peso das descobertas, Sofia sentiu uma chama de determinação acender em seu peito. Não podia voltar atrás agora. Sabia que, para encontrar a verdade completa, precisaria ir ainda mais fundo, mesmo que isso significasse enfrentar perigos que nem sequer podia imaginar. E assim, Sofia decidiu que sua jornada estava apenas começando. Sofia despertou no hotel com uma sensação inquietante. A descoberta dos documentos no cofre havia mudado completamente sua perspectiva sobre a família Miranda. Antes, eles eram apenas a base de sua confortável vida em Alphaville. Agora, eram a origem de um mistério sombrio e de uma série de tragédias inexplicáveis. A imagem do símbolo do Ouroboros gravado no relógio de bolso não saía de sua mente. O que significava aquela serpente mordendo a própria cauda? Enquanto organizava novamente os papéis, encontrou algo que havia passado despercebido no dia anterior. Uma carta endereçada a Clarice, escrita por alguém chamado ML. O texto era curto, mas enigmático. Clarice, o Ouroboros nos condena. Não tente lutar contra ele. Aceite seu destino e proteja sua filha. Se você seguir este caminho, a maldição recairá sobre você, como recaiu sobre todos nós. Lembre-se, a fortuna dos Miranda é a chave e a sentença. Sofia leu aquelas palavras repetidamente, tentando decifrar seu significado. Quem era ML? E o que era essa maldição que parecia perseguir sua família? Ainda intrigada, Sofia decidiu voltar à casa de Dona Emília. Talvez a idosa soubesse mais do que havia revelado no dia anterior. Ao chegar, foi recebida com o mesmo sorriso acolhedor, mas havia algo nos olhos de Emília que parecia diferente, como se ela soubesse que Sofia estava se aprofundando em algo perigoso. Você encontrou o cofre? Perguntou Emília, servindo uma xícara de café fumegante. Encontrei. Sofia colocou o relógio de bolso e a carta de ML sobre a mesa. Preciso que me diga tudo o que sabe sobre Clarice e essa tal maldição. O que significa o Ouroboros? A expressão de Emília ficou séria. Ela colocou a xícara sobre a mesa e suspirou profundamente. O Ouroboros é um símbolo antigo, Sofia. Representa ciclos sem fim, vida e morte, criação e destruição. Clarice acreditava que esse símbolo estava ligado à história dos Miranda. Dizia que a fortuna da família não veio apenas de negócios honestos. Era algo sombrio. Sombrio como? Sofia inclinou-se para a frente, ansiosa. Emília hesitou antes de continuar. Há rumores de que, no início do século passado, o patriarca da família, seu trisavô, fez um pacto. Ele estava prestes a perder tudo: terras, dinheiro, prestígio. Então, teria procurado um grupo secreto, algo como uma sociedade oculta, que prometia restaurar sua fortuna. O preço, no entanto, era terrível. Cada geração dos Miranda teria que pagar de alguma forma. Tragédias inexplicáveis começaram a acontecer, e a fortuna da família nunca trouxe verdadeira felicidade para ninguém. Sofia tentou processar aquilo. Era difícil acreditar em algo tão fantástico, mas ao mesmo tempo, os documentos e o comportamento de Clarice pareciam dar crédito à história. E minha mãe? Ela acreditava nisso? Perguntou Sofia, sentindo um nó na garganta. Clarice tinha medo.
Ela dizia que o Ouroboros estava em todos os lugares da história da família, que as tragédias nunca paravam. Por isso, ela decidiu fugir com você. Queria quebrar o ciclo. De volta ao hotel, Sofia começou a examinar novamente os papéis e fotos encontrados no cofre. Em uma delas, Clarice aparecia ao lado de um homem misterioso, alto, com cabelos escuros e um olhar penetrante. No verso da foto, havia uma anotação: eu e Marcos, dezembro de 1973. Quem era Marcos? Sofia não lembrava de ninguém com esse nome mencionado em sua família adotiva. Decidida a descobrir mais, usou o nome completo Marcos Lacerda, anotado em outro documento, para fazer uma busca online. O resultado foi surpreendente. Marcos era um historiador renomado especializado em simbolismo e sociedades secretas. Havia dezenas de artigos assinados por ele em revistas acadêmicas. Um detalhe chamou ainda mais sua atenção. Marcos havia dado palestras em uma universidade de Belo Horizonte, a mesma cidade onde Clarice havia se refugiado. Seria coincidência? Sofia não acreditava nisso. No dia seguinte, Sofia foi à universidade onde Marcos havia trabalhado. Após conversar com alguns funcionários, descobriu que ele havia falecido em circunstâncias misteriosas no final dos anos 1970. Apesar disso, seu escritório ainda era mantido intacto, como uma espécie de memorial acadêmico. Com a ajuda de um dos administradores, Sofia teve acesso ao escritório. Era um lugar impressionante, com estantes cheias de livros antigos, mapas e anotações. No centro da sala, havia uma mesa de madeira onde Marcos havia deixado seus últimos trabalhos. Entre os papéis espalhados, Sofia encontrou um diário. O conteúdo era assustadoramente revelador. A família Miranda é um caso único na história do Brasil. O Ouroboros não é apenas um símbolo, é um contrato. Cada geração paga seu preço, e a maldição se perpétua. Clarice acredita que fugir será suficiente, mas sei que não é. A única maneira de quebrar o ciclo é enfrentar o que está enterrado no coração de sua fortuna. Ao lado dessa anotação, havia um mapa antigo, marcado com um círculo vermelho. A localização parecia ser uma fazenda nos arredores de Belo Horizonte. Era ali que Sofia precisava ir. Na manhã seguinte, Sofia alugou um carro e dirigiu até a fazenda indicada no mapa. O lugar era desolado, com campos secos e uma casa em ruínas no centro. A atmosfera era pesada, como se o próprio ar carregasse o peso de décadas de sofrimento. Enquanto explorava a casa, encontrou um porão escondido sob uma placa solta no chão da sala de estar. Descendo cuidadosamente, iluminou o caminho com a lanterna do celular. Lá embaixo, encontrou um cofre de pedra, semelhante a um altar, com o símbolo do Ouroboros esculpido na tampa. Dentro do cofre, havia mais documentos, mas também algo que Sofia não esperava: um livro antigo, com páginas amarelas e texto escrito em latim. Na capa, o Ouroboros novamente. Ao folhear o livro, percebeu que se tratava de um manual ou guia, descrevendo rituais e pactos. Uma das páginas tinha uma anotação feita à mão, que parecia de Clarice. Aqui está a verdade que eu tentei esconder de Sofia. Mas será que ela algum dia estará pronta para enfrentá-la? Sofia fechou o livro com as mãos tremendo. O peso da revelação era esmagador. A verdade sobre sua família estava ali, ao seu alcance, mas ela sabia que abrir completamente essa porta poderia mudar sua vida para sempre. De volta ao carro, com o livro e os documentos ao seu lado, Sofia se viu diante de uma escolha difícil. Poderia continuar cavando e descobrir todos os segredos do passado, ou poderia fechar aquele capítulo e seguir em frente, como Clarice havia tentado fazer. Mas Sofia sabia que já não havia mais como voltar. Estava profundamente envolvida, e agora, mais do que nunca, precisava entender a verdade sobre Ouroboros e a maldição que assombrava sua família. E assim, com o coração pesado, mas determinado, Sofia colocou o carro em movimento, rumo ao próximo passo dessa jornada sombria e reveladora. Sofia não conseguia tirar o livro de sua mente enquanto dirigia de volta para o hotel. O Ouroboros parecia estar em todos os lugares, um símbolo de algo maior, mais terrível, que ela ainda não compreendia completamente. Segurando o volante com força, ela pensava em sua mãe biológica, Clarice. Tudo o que Clarice fez foi para protegê-la, mas agora Sofia estava indo na direção oposta, cavando cada vez mais fundo no segredo que destruíra gerações da família Miranda. Ao chegar ao hotel, mal conseguiu descansar. A madrugada foi tomada por leituras do livro encontrado na fazenda e pelos documentos retirados do cofre de pedra. A cada página, descobria um novo detalhe que conectava sua família ao Ouroboros e ao pacto sombrio mencionado por Dona Emília e Marcos Lacerda. O livro era um grimório, um registro de pactos antigos,
com descrições de rituais usados para alcançar riqueza, poder e influência. Embora estivesse em latim, Sofia conseguiu traduzir partes com a ajuda de aplicativos no celular e dos comentários escritos à mão por Clarice. Uma página chamou sua atenção. No topo, estava escrito: Pactum aeternum, um contrato para a eternidade. O texto descrevia um ritual em que o patriarca de uma família podia oferecer algo de valor eterno. Muitas vezes, o destino de seus descendentes, em troca de riquezas e poder inimagináveis. Os detalhes batiam com os rumores mencionados por Emília. Havia também um nome associado ao pacto: Adriano Miranda, o trisavô de Sofia. Ao lado do texto, Clarice havia escrito: ele começou tudo isso. E agora, cabe a nós terminar. Sofia sentiu um arrepio. As ações de Adriano Miranda haviam amaldiçoado toda a sua linhagem. Cada geração havia sido marcada por tragédias, mortes prematuras e segredos que devoravam qualquer chance de felicidade. Entre os documentos, Sofia encontrou mais uma pista: um contrato datado de 1923, com o nome de Adriano Miranda assinado no final. Mas algo mais chamou sua atenção. O contrato também tinha o nome de uma organização: Societas Serpentis, ou Sociedade da Serpente. Aquela era a possível origem do pacto. Determinada a descobrir mais, Sofia decidiu procurar informações sobre a Sociedade da Serpente. A busca levou a um nome familiar: Marcos Lacerda, o homem da foto com Clarice. Ele havia publicado um artigo acadêmico anos antes mencionando a sociedade como uma organização secreta que operava no Brasil e na Europa durante o início do século XX. Embora a maioria das pessoas acreditasse que era apenas uma lenda, Sofia sabia que havia algo muito real por trás daquelas histórias. Enquanto investigava, Sofia recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Era de um número desconhecido, mas a mensagem era clara: Sofia, você está se aproximando de algo perigoso. Podemos ajudar. Encontre-nos amanhã às 20 horas, no Café do Largo. ML. O coração de Sofia disparou. Quem seria? O que significava ML? Seria Marcos Lacerda, mesmo que ele estivesse morto? Ou outra pessoa ligada a ele? Apesar do medo, ela sabia que precisava ir. Na noite seguinte, Sofia chegou ao Café do Largo, um lugar discreto, com mesas de madeira e luzes amareladas. O ambiente era tranquilo, mas cada sombra parecia esconder um segredo. Ela se sentou em uma mesa no canto, com o livro e os documentos em uma bolsa tiracolo, esperando que o remetente da mensagem aparecesse. Poucos minutos depois, um homem de aparência séria, na casa dos 50, aproximou-se. Ele tinha olhos atentos e um porte elegante, mas seu olhar carregava algo de misterioso. Sofia Miranda? Perguntou ele, inclinando-se levemente. Sim. Quem é você? Perguntou ela, desconfiada. Meu nome é Miguel Lacerda. Sou irmão de Marcos. Ele me pediu, antes de sua morte, que eu ajudasse sua mãe, Clarice, caso ela buscasse respostas. Agora, parece que chegou a sua vez. Sofia ficou paralisada por um momento. Um irmão de Marcos? Outra peça no quebra-cabeça? Você sabia sobre o pacto e a Sociedade da Serpente? Perguntou ela, tentando conter a ansiedade. Miguel assentiu, cruzando as mãos sobre a mesa. Sei de mais do que gostaria. Meu irmão era obcecado em expor a sociedade. Ele acreditava que, se desvendássemos os segredos da família Miranda, poderíamos destruir a organização. Mas o que ele descobriu custou sua vida. Miguel começou a contar a história de Marcos e sua conexão com Clarice. Quando Clarice fugiu para Belo Horizonte, ela procurou Marcos porque sabia que ele poderia ajudar a desvendar os mistérios do Ouroboros. Durante meses, trabalharam juntos, investigando o passado da família e coletando evidências. Mas quando chegaram muito perto da verdade, a Sociedade da Serpente agiu. Meu irmão foi encontrado morto em circunstâncias que nunca foram explicadas. A polícia chamou de acidente, mas Clarice sabia que era outra coisa. Miguel fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos de Sofia. E agora, você está no mesmo caminho. Eles vão tentar impedir você. Sofia sentiu o peso das palavras, mas recusou-se a desistir. O que eu faço? Como eu acabo com isso? Perguntou ela, determinada. Miguel colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, havia um mapa e uma foto antiga de uma mansão isolada. Essa é a propriedade onde a Sociedade da Serpente ainda se reúne. É lá que o pacto foi feito, e é lá que ele deve ser quebrado. Mas, Sofia... Ele hesitou, sua expressão grave. Não será fácil. Eles protegeram esse segredo por gerações.
E eles sabem que você está chegando. De volta ao hotel, Sofia passou a noite organizando suas descobertas. Ela sabia que o próximo passo seria o mais perigoso. A mansão, localizada em uma área rural de Minas Gerais, parecia ser o epicentro de tudo. Era onde o pacto foi feito e, talvez, onde ela encontraria as respostas finais. Mas enquanto se preparava, percebeu algo estranho. No livro antigo, havia uma última anotação de Clarice, escrita em letras trêmulas. Se você chegar tão longe, Sofia, lembre-se, o Ouroboros só pode ser vencido se o ciclo for quebrado por completo. Não é só sobre eles. É sobre você. A mensagem era enigmática, mas Sofia sentiu que estava chegando perto do coração do mistério. Restava saber se estaria preparada para enfrentar a verdade quando ela finalmente fosse revelada. Com o mapa em mãos, o livro em sua bolsa e um coração cheio de coragem e medo, Sofia partiu para o destino final. O que a aguardava na mansão poderia ser sua salvação ou sua ruína. A estrada até a mansão da Sociedade da Serpente era estreita, cercada por árvores altas que bloqueavam quase toda a luz do sol. Sofia sentia o peso da atmosfera ao seu redor enquanto avançava em direção ao destino que, ela sabia, mudaria sua vida para sempre. O mapa fornecido por Miguel Lacerda guiava até uma propriedade isolada, esquecida pelo tempo, mas ainda pulsando com uma energia sombria. Ao avistar os portões de ferro enferrujados, marcados com o símbolo do Ouroboros, Sofia parou o carro e respirou fundo. O portão estava entreaberto, rangendo levemente ao vento. Ela desceu, levando consigo o livro antigo, os documentos e uma lanterna. Se o ciclo for quebrado por completo, as palavras de Clarice ecoavam em sua mente. Mas o que significava realmente quebrar o ciclo? A mansão, em ruínas, era imponente mesmo em seu estado de decadência. As paredes de pedra estavam cobertas por trepadeiras, e as janelas pareciam olhos vazios observando Sofia com desdém. Ao entrar, o cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu suas narinas. O salão principal era vasto, com um lustre quebrado pendurado no teto e um tapete desbotado cobrindo o chão. Sofia iluminou os arredores com sua lanterna, tentando ignorar o som de seus passos ecoando no silêncio opressor. Ela sabia que não estava sozinha. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia carregar um aviso. No centro do salão, encontrou algo que parecia um altar. Era feito de mármore negro, com Ouroboros esculpido em sua superfície. Em torno do altar, estavam distribuídas cadeiras em círculo, como se o lugar ainda fosse usado para reuniões. Sofia tirou o diário de Clarice de sua bolsa e folheou as páginas novamente. Havia uma passagem que ela não tinha notado antes, descrevendo a mansão. O altar é a chave. Foi ali que tudo começou, e é ali que deve terminar. Mas cuidado, filha, o Ouroboros é mais do que um símbolo. Ele é um guardião do pacto, e ele nunca descansa. Essas palavras encheram Sofia de um misto de medo e determinação. O altar era importante, mas como poderia usá-lo para quebrar o pacto? Explorando mais a mansão, Sofia encontrou uma escada que descia até o que parecia ser um porão ou uma catacumba. As paredes estavam cobertas de símbolos antigos, muitos deles representando Ouroboros em diferentes formas. Ao final da escada, encontrou uma porta de ferro com inscrições em latim. Ela traduziu mentalmente. Aquele que entrar deve aceitar o ciclo ou enfrentar sua ruína. Sofia empurrou a porta, que rangeu antes de se abrir para revelar uma sala circular iluminada por tochas presas nas paredes. No centro, havia um segundo altar, menor, mas mais detalhado. Sobre ele, um livro estava aberto, e atrás, uma figura estava esculpida na pedra, um homem segurando uma serpente que mordia sua própria cauda. Enquanto Sofia se aproximava do altar, um som baixo, como um sussurro coletivo, encheu o ambiente. Era como se as vozes do passado estivessem vivas, sussurrando em línguas que ela não entendia. Seu coração batia acelerado, mas ela se forçou a continuar. Quando tocou o livro no altar, uma presença gelada a envolveu. A sala pareceu escurecer, e uma figura surgiu das sombras. Era uma forma indistinta, humanoide, mas envolta em uma névoa negra que parecia se mover por conta própria. Os olhos da figura brilhavam como brasas. "Você busca a verdade?" A voz era grave, reverberando pela sala. Sofia sentiu a garganta secar, mas respondeu: "Eu busco acabar com isso. O pacto, o Ouroboros, a maldição, tudo." A figura riu, um som que parecia ecoar até os ossos de Sofia. "O ciclo não pode ser quebrado. Ele existe porque vocês o alimentam. A ambição, o poder, o sangue. Vocês sempre voltam para mim." Sofia apertou o livro contra o peito, reunindo coragem.
Minha mãe fugiu. Ela tentou me proteger. E agora estou aqui para terminar o que ela começou. A figura inclinou a cabeça, como se a estudasse. O Ouroboros não é apenas um símbolo. Ele é a escolha. Se você quiser terminar isso, deve fazer o sacrifício final. O guardião estendeu uma das mãos, e uma luz vermelha brilhou no altar. Ali, Sofia viu o relógio de bolso que havia encontrado no cofre, agora aberto, revelando engrenagens que giravam incessantemente. Para quebrar o ciclo, você deve destruir a fonte. Mas ao fazer isso, abrirá mão de tudo o que resta. Seu nome, sua fortuna, sua história. Você nunca mais será uma Miranda. Sofia sentiu o peso da escolha. Destruir o pacto significaria abdicar de sua identidade, de quem ela era. Mas manter o ciclo significaria continuar a alimentar a maldição que devastou sua família por gerações. O que você escolhe? Perguntou a figura, aproximando-se. Sofia respirou fundo, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela pensou em Clarice, em sua luta para protegê-la. Pensou nas gerações antes dela, presas em um ciclo de dor e destruição. Então, colocou o relógio sobre o altar e abriu o grimório para a página marcada por Clarice. Lendo as palavras em voz alta, recitou o ritual de destruição. A sala começou a tremer, e a figura se contorceu, soltando um grito ensurdecedor. A luz vermelha do altar intensificou-se até que Sofia precisou fechar os olhos. Quando tudo cessou, ela abriu os olhos novamente. A figura havia desaparecido, e o Ouroboros no altar estava partido ao meio. O relógio de bolso havia parado, suas engrenagens congeladas. Sofia sabia que havia terminado. O ciclo estava quebrado. Ao sair da mansão, Sofia sentiu o peso da maldição desaparecer. Era como se a atmosfera ao seu redor tivesse mudado. O céu parecia mais claro, o ar mais leve. Ela sabia que nunca mais seria uma Miranda no papel, mas isso não importava. Pela primeira vez, ela era livre. Ainda havia muito a processar, mas Sofia prometeu a si mesma que reconstruiria sua vida. A fortuna havia ficado para trás, assim como os segredos e a dor que ela carregava. Agora, ela era apenas Sofia, uma mulher que enfrentou o passado para criar um novo futuro. De volta ao hotel, Sofia sentiu o peso de sua decisão se desdobrar. Ela havia quebrado o ciclo, destruído o pacto que assombrava sua família, mas agora era confrontada com o vazio deixado em seu lugar. Quem era ela sem o sobrenome Miranda? Sem a fortuna, o legado e a história que a moldaram? Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Miguel Lacerda. "Você está bem?" perguntou ele, a preocupação evidente na voz. "Eu fiz o que precisava ser feito", respondeu Sofia, sua voz firme, mas cansada. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então, o Ouroboros finalmente foi quebrado. Miguel suspirou. "Minha família também estava presa a isso, de certa forma. Marcos morreu tentando proteger Clarice e a verdade. Talvez agora, finalmente, ele possa descansar." Sofia não sabia o que dizer. A conexão entre as duas famílias parecia mais profunda do que ela imaginava. "O que eu faço agora?" perguntou, quase para si mesma. "Você vive, Sofia. Reconstrua sua vida. Mas tenha cuidado. Mesmo que o pacto tenha sido desfeito, aqueles que se beneficiavam dele podem não desistir tão facilmente." Decidida a encerrar qualquer pendência, Sofia voltou para Alphaville, sua antiga casa. A mansão onde havia crescido agora parecia mais sombria, um monumento vazio àquilo que sua família representava. Os empregados haviam sido dispensados, e o imóvel estava à venda. Sem a fortuna que sustentava tudo aquilo, o lugar logo seria apenas uma memória distante. Ela entrou na sala principal, onde tantos eventos sociais e encontros de negócios haviam acontecido. O ar parecia carregado com as sombras do passado. Caminhando pelos corredores, Sofia encontrou fotos antigas de sua infância. Em uma delas, Clarice segurava-a nos braços, sorrindo como se o peso do mundo não existisse. "Você fez o melhor que pôde, mãe", sussurrou Sofia, segurando a foto contra o peito. Antes de sair, pegou apenas algumas lembranças. Fotos, um colar que pertencia a Clarice e um caderno onde ela escrevia pensamentos e receitas. Tudo mais ficou para trás. A notícia do colapso financeiro dos Miranda não demorou a se espalhar. As pessoas que antes bajulavam Sofia agora a ignoravam. Amigos que ela acreditava serem próximos desapareceram, e a mídia sensacionalista começou a especular sobre o que teria acontecido com a herdeira. Uma noite, enquanto jantava sozinha em um restaurante modesto, foi abordada por um homem bem vestido, com um sorriso frio. "Senhorita Miranda",
Ele se sentou sem ser convidado. Ou devo dizer, apenas Sofia agora? Ela olhou para ele, confusa e desconfiada. Quem é você? Perguntou. Apenas alguém interessado no que você fez na mansão. Ele sorriu, mas seus olhos estavam gelados. Não pense que todos estão felizes com sua decisão. O ciclo foi quebrado. O Ouroboros não existe mais, disse ela, tentando soar confiante. Talvez. Mas a Sociedade da Serpente não desaparece tão facilmente. Você arrancou algo precioso deles, e não vão esquecer isso. Antes que Sofia pudesse responder, o homem se levantou e foi embora, deixando para trás um cartão com o símbolo familiar, o Ouroboros. Aquela ameaça velada deixou Sofia em alerta. Ela sabia que havia mexido com algo maior do que imaginava. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que não estava sozinha. Dias depois, Miguel a procurou novamente, desta vez com uma proposta. Você tem algo que eles temem, Sofia, a verdade. Se quiser, podemos expor a Sociedade da Serpente de vez. Meu irmão deixou arquivos detalhados sobre suas atividades, nomes de membros influentes e como eles operam. Miguel hesitou. Mas você precisa estar preparada. Isso significa colocar sua vida em risco. Sofia pensou no peso dessa decisão. Ela havia quebrado o pacto, mas expor a sociedade seria declarar guerra contra um inimigo poderoso. Não sei se posso, admitiu. Já perdi tanto. Não quero perder mais. Miguel colocou a mão no ombro dela, solidário. Então, viva sua vida, Sofia. Mas se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Decidida a se afastar de tudo, Sofia deixou Alphaville e se mudou para o interior de Minas Gerais, para uma pequena cidade onde ninguém a conhecia. Alugou uma casa simples e começou a trabalhar como professora em uma escola local, ensinando literatura para crianças. Aos poucos, encontrou uma nova rotina, longe dos holofotes e do peso de seu passado. Ela ainda carregava o diário de Clarice e o caderno com receitas. Todas as noites, lia uma passagem ou fazia um dos pratos que sua mãe adorava. Era uma forma de manter a conexão com quem realmente importava. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado da cidade, encontrou um grupo de crianças brincando em uma praça. Uma menina loira, de olhos brilhantes, acenou para ela. Você quer brincar? Perguntou a menina, com um sorriso inocente. Sofia sorriu de volta. Talvez outra hora. Mas vou assistir vocês. Por alguns minutos, ficou ali, observando a alegria das crianças. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo de paz. Ela sabia que ainda havia sombras do passado, ameaças que poderiam voltar. Mas naquele momento, ela era apenas Sofia, uma mulher reconstruindo sua vida. E isso era suficiente. Por enquanto. A vida no interior trouxe a Sofia uma calma que ela nunca havia experimentado antes. A simplicidade dos dias, o som das crianças brincando na escola onde agora trabalhava, e as noites tranquilas sob um céu estrelado começaram a curar feridas que ela nem sabia que tinha. Mas, por mais que tentasse deixar o passado para trás, as sombras dele ainda seguiam. Uma tarde, enquanto corrigia provas em sua varanda, Sofia percebeu um homem subindo o caminho de cascalho que levava à sua casa. Ele usava um terno elegante, completamente deslocado em meio ao cenário rural. O coração de Sofia acelerou. Ela sabia que aquele tipo de visita nunca era por acaso. Sofia Miranda? Perguntou o homem, parando a uma distância educada. Apenas Sofia agora, respondeu, sem se levantar. Quem é você? Meu nome é Daniel Fontes. Sou jornalista investigativo. Tenho acompanhado a história da sua família e sei sobre a Sociedade da Serpente. A menção da sociedade fez Sofia se levantar imediatamente. Ela olhou ao redor, procurando qualquer sinal de que estivessem sendo observados. Não falo sobre isso. Não aqui, disse ela, em tom firme. Daniel ergueu as mãos em um gesto de rendição. Entendo. Mas eles ainda estão ativos, e você é uma das poucas pessoas que sabe a verdade. Eu não estou aqui para prejudicá-la. Quero sua ajuda para expô-los. Sofia hesitou. Miguel havia feito uma oferta semelhante, e ela recusará. Mas a presença de Daniel trouxe à tona o peso de sua decisão. Seria possível viver em paz sabendo que a sociedade continuava suas práticas sombrias? Por que eu? Perguntou, cruzando os braços. Por que você tem a chave? Os arquivos que sua mãe deixou, o que você encontrou na mansão, isso é o suficiente para acabar com eles. Mas só se você decidir agir. Nos dias que se seguiram, Sofia não conseguiu tirar Daniel de sua mente. As palavras dele mexeram com algo que ela vinha tentando enterrar.
As noites voltaram a ser inquietas, assombradas por pesadelos de serpentes e salas iluminadas por tochas. A mansão, o altar, o Ouroboros, tudo parecia estar vivo em seus sonhos. Uma noite, acordou ofegante, com as palavras de Clarice ecoando em sua mente. Se você chegar tão longe, lembre-se, o Ouroboros só pode ser vencido se o ciclo for quebrado por completo. Não é só sobre eles. É sobre você. Ela percebeu que quebrar o pacto havia sido apenas o começo. O ciclo também era mantido pela sociedade, pelos membros que se beneficiavam da dor e do poder adquirido às custas de outros. Enquanto eles existissem, as sombras nunca desapareceriam completamente. Sofia decidiu se encontrar com Daniel em um café na cidade. Ele já estava esperando, com uma pasta cheia de documentos. Pensei que diria não, disse ele, surpreso ao vê-la. Eu disse a mim mesma que queria paz, mas não há como ter isso enquanto eles estiverem por aí, respondeu Sofia, sentando-se. Daniel abriu a pasta e mostrou uma lista de nomes, documentos e fotos. Eram membros da Sociedade da Serpente, muitos deles figuras públicas e influentes. Políticos, empresários, juízes, todos conectados de alguma forma. Esses são os nomes que eu consegui até agora. Mas preciso da sua ajuda para confirmar o que eles realmente fizeram. As provas que você tem podem ser a peça final para expô-los. Sofia olhou para as fotos e sentiu um misto de medo e raiva. Ela reconheceu alguns rostos, pessoas que frequentavam sua casa quando ela era criança, sorrisos falsos e promessas vazias. Eles são perigosos, disse Sofia. Se fizermos isso, temos que estar preparados para o pior. Daniel assentiu, o semblante sério. Eu sei. Mas é agora ou nunca. Com relutância, Sofia voltou a mergulhar nos arquivos que havia trazido consigo da mansão. O diário de Clarice tornou-se sua principal fonte de informações, repleto de detalhes sobre reuniões secretas, transações suspeitas e os rituais que amarravam a sociedade ao pacto. Em uma página, Clarice havia escrito: se eles forem expostos, o Ouroboros finalmente deixará de se alimentar. Mas o preço será alto. Estarão dispostos a pagar? Essas palavras assombraram Sofia enquanto ela e Daniel reuniam as provas. Cada descoberta revelava o alcance da sociedade. Era como uma teia que envolvia não apenas sua família, mas toda a elite que controlava aspectos importantes do país. Conforme os dias passavam, Sofia percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto estacionava frequentemente perto de sua casa, e estranhos telefonemas começaram a acontecer. Uma noite, encontrou sua porta da frente entreaberta ao voltar da escola. Nada parecia ter sido roubado, mas o recado era claro. Eles sabiam onde ela estava. Eles estão nos observando, disse ela a Daniel, enquanto discutiam os próximos passos. Isso era esperado. Mas significa que estamos perto de algo grande. Apesar da coragem nas palavras de Daniel, Sofia sabia que a situação era grave. A sociedade não hesitaria em silenciá-los se os considerassem uma ameaça real. Finalmente, depois de semanas de trabalho, Daniel conseguiu um contato em um grande jornal disposto a publicar a investigação. O artigo exporia a Sociedade da Serpente, seus membros e os crimes cometidos em nome do poder e da riqueza. Sofia hesitou antes de entregar a última peça, o grimório encontrado na mansão, com as anotações de Clarice. Esse era o coração do mistério, a prova que conectava os rituais ao pacto. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Daniel. Sofia respirou fundo, pensando em sua mãe, em Marcos, e em todos os que haviam sofrido por causa da sociedade. Sim, é hora de acabar com isso. Quando o artigo foi publicado, a repercussão foi imediata. Os nomes mencionados eram manchetes em todos os jornais e noticiários. Investigações foram abertas, propriedades foram invadidas, e os membros da sociedade começaram a desaparecer. Alguns fugiram do país, outros foram presos, mas o sistema que sustentava a organização começou a ruir. Sofia sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, era vista como uma heroína por uns e uma inimiga mortal por outros. Mas, pela primeira vez, sentiu que havia feito algo verdadeiramente significativo. Com a sociedade exposta, Sofia decidiu deixar a cidade. Ela sabia que, embora o ciclo tivesse sido quebrado, ainda havia aqueles que a culpariam pela queda. Partiu para um lugar desconhecido, deixando para trás seu passado mais uma vez. Mas agora, não era mais uma fuga. Era um recomeço. E desta vez, Sofia sabia que estava livre. As primeiras semanas após a publicação da investigação foram caóticas. Sofia tornou-se uma figura central na queda da Sociedade da Serpente, mesmo que tivesse mantido sua identidade em sigilo para o público. Ainda assim,
Os poucos que sabiam de seu envolvimento a transformaram em alvo. Na nova cidade para onde se mudará, Sofia tentou retomar uma rotina simples, mas a tranquilidade era sempre quebrada por pequenos sinais de que sua segurança ainda estava ameaçada. Uma carta chegou sem remetente, com o símbolo do Ouroboros desenhado à mão, e dentro dela apenas 3 palavras: o ciclo volta. Sofia sabia que havia sobreviventes da sociedade, membros que não haviam sido expostos na investigação e que ainda carregavam os ideais do pacto. Ela procurou Daniel Fontes, que agora vivia escondido, com sua vida igualmente marcada pela luta contra os poderosos. Eles nunca desistem completamente, disse Daniel durante uma ligação. O que fizemos foi expor a estrutura principal, mas as raízes ainda estão lá, enterradas. Eles vão tentar reconstruir tudo. E nós? Perguntou Sofia. Passamos o resto da vida fugindo? Ou lutando? Respondeu ele. Isso depende de você. Enquanto lidava com a ameaça constante, Sofia também precisou encarar as perdas em sua vida. A antiga herdeira de Alphaville agora vivia em um pequeno apartamento alugado, sem luxo ou segurança. Passou a maior parte do tempo refletindo sobre quem era e o que queria construir com o que restava. Em uma manhã de sábado, enquanto revisava papéis antigos do diário de Clarice, encontrou uma passagem que parecia dirigida a ela, mesmo que escrita décadas antes. O verdadeiro poder não está no ouro ou no sangue, mas na escolha de caminhar com a verdade, mesmo quando ela destrói tudo que conhecemos. Essas palavras deram a Sofia um sentido de propósito que há muito lhe faltava. Sua mãe não havia sacrificado tudo para que ela vivesse escondida. Havia feito isso para que Sofia tivesse a chance de ser livre. Certo dia, Daniel apareceu na porta de Sofia, visivelmente preocupado. Ele trazia uma nova investigação que havia começado a desenvolver, um grupo de ex-membros da Sociedade da Serpente que se reorganizava sob um novo nome. Eles estão se reunindo. É menor, mais discreto, mas o objetivo é o mesmo: reconstruir o que perderam. Daniel jogou uma pilha de documentos na mesa de Sofia. E eles sabem que você ainda está viva. Sofia analisou os papéis. Os nomes não eram familiares, mas as práticas eram inconfundíveis: lavagem de dinheiro, rituais simbólicos e até desaparecimentos suspeitos. O que você quer que eu faça? Perguntou, exausta. Ajude-me a desmascará-los novamente. Desta vez, de forma definitiva. Sofia hesitou. Já havia arriscado tudo uma vez e pagado um preço alto. Mas a ideia de permitir que a sociedade renascesse era intolerável. Se fizermos isso, não há volta, disse ela. Eles vão atrás de nós como nunca antes. Daniel assentiu. Mas podemos acabar com isso de uma vez por todas. A nova operação exigiu semanas de planejamento. Sofia e Daniel trabalharam com jornalistas confiáveis, advogados e até membros de forças policiais dispostos a expor os remanescentes da sociedade. Desta vez, a abordagem foi mais discreta, com cada passo sendo cuidadosamente executado. Entre os documentos que analisavam, encontraram uma lista de locais onde os novos rituais estavam sendo realizados. Um deles ficava em uma propriedade próxima de onde Sofia agora morava. Ela decidiu que precisava ver por si mesma. Na noite do ritual, Sofia infiltrou-se na propriedade, acompanhada por Daniel e uma câmera escondida. O que viram foi ao mesmo tempo familiar e perturbador. Homens e mulheres em mantos negros, reunidos ao redor de um altar, recitando palavras que evocavam a mesma energia opressiva que Sofia sentirá na mansão da sociedade original. Eles estão tentando reativar o pacto, sussurrou Daniel. Mas sem o Ouroboros, é apenas uma encenação. Sofia, no entanto, sentiu algo mais. Era como se uma força antiga ainda estivesse presente, como uma sombra que resistia ao tempo. Quando a cerimônia terminou, Sofia e Daniel foram descobertos. Os participantes, ao perceberem sua presença, cercaram-nos. A tensão era palpável. Você não entende o que está fazendo, gritou um dos líderes do grupo, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante. O ciclo não termina. Ele renasce. Sempre. Não desta vez, respondeu Sofia, segurando a câmera firmemente. Vocês são apenas sombras de algo que já foi destruído. Antes que pudessem ser atacados, sirenes romperam o silêncio. A polícia, avisada por Daniel, invadiu o local, prendendo vários participantes e confiscando documentos e objetos do ritual. Sofia e Daniel escaparam por pouco, mas sabiam que aquele golpe seria significativo. Com a nova operação exposta, os remanescentes da sociedade foram mais uma vez desmantelados. Muitos membros fugiram, enquanto outros foram presos. Sofia, porém, sabia que a luta nunca seria completamente vencida. Mas desta vez,
Sentia que o poder deles estava enfraquecido de forma definitiva. Ela retornou ao seu pequeno apartamento, exausta, mas com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Ao olhar pela janela, viu o nascer do sol e percebeu que, mesmo após tantas batalhas, havia algo inegavelmente belo em recomeçar. Para você, mãe, sussurrou, segurando o diário de Clarice. Eu fiz o que pude. Sofia decidiu que era hora de parar de fugir. Abriu uma pequena escola na cidade, dedicando-se a ensinar crianças e jovens sobre coragem, ética e a importância de lutar pela verdade, mesmo em tempos difíceis. Embora ainda carregasse o peso do passado, escolheu usá-lo para construir algo positivo. O Ouroboros estava quebrado, mas Sofia sabia que a verdadeira vitória era a liberdade de escolher seu próprio destino. E agora, pela primeira vez, sentia-se no controle de sua vida. Os meses que se seguiram à operação final trouxeram uma paz estranha para Sofia. Ela se dedicou à escola que havia fundado, ajudando crianças da comunidade a sonharem além das limitações de suas realidades. Ainda assim, em momentos de silêncio, o passado continuava a sussurrar em seus ouvidos. Apesar da destruição aparente da sociedade, algo dentro dela dizia que ainda havia mais a ser desvendado. Certa manhã, enquanto organizava os cadernos de seus alunos, Sofia recebeu uma encomenda inesperada. Era um envelope antigo, selado com cera vermelha, o símbolo do Ouroboros marcado no selo. A visão a fez congelar por um momento. Quem teria enviado aquilo? E por quê? Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta manuscrita, assinada por ninguém menos que Clarice Miranda, sua mãe. A carta parecia ter sido escrita pouco antes de sua morte, como uma última tentativa de explicar algo que Sofia ainda não compreendia totalmente. Minha querida Sofia, se você está lendo isto, significa que chegou onde eu não consegui. Você quebrou o ciclo, mas ainda há um último elo que precisa ser desfeito. A sociedade não é apenas um grupo de pessoas, é um símbolo de algo mais profundo. Enquanto o Ouroboros existir, mesmo que enfraquecido, sempre haverá aqueles que tentarão trazê-lo de volta. Você precisa terminar o que comecei. No cofre do Banco Central em São Paulo, está a peça final do quebra-cabeça. É perigoso, mas confio que você saberá o que fazer. A leitura deixou Sofia sem fôlego. Havia mais uma camada oculta, um último segredo deixado por sua mãe. Apesar do medo, ela sabia que não poderia ignorar o chamado. Sofia fez as malas e partiu para São Paulo naquela mesma noite. A cidade, que antes simbolizava sua vida de luxo e privilégios, agora parecia um labirinto cheio de perigos. Evitando chamar atenção, usou um nome falso para acessar o cofre mencionado na carta. Quando abriu a caixa de segurança, encontrou um pequeno baú de madeira, selado com trancas intrincadas. Dentro, havia um artefato que parecia ser uma antiga peça ritualística, um anel dourado, gravado com o símbolo do Ouroboros, incrustado com pedras de um vermelho profundo. Havia também um bilhete com uma única instrução: destrua isto, e o ciclo será quebrado para sempre. Sofia sentiu o peso do objeto em suas mãos, como se ele carregasse séculos de história e dor. Ao sair do banco, percebeu que estava sendo seguida. Um homem alto, vestido de preto, caminhava a poucos metros de distância. Sofia tentou se misturar à multidão, mas ele continuou em seu encalço. Finalmente, ele a alcançou em uma rua deserta. Você tem algo que não deveria, Sofia, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Quem é você? Perguntou, tentando manter a calma. Sou o guardião do Ouroboros. Meu trabalho é garantir que ele nunca seja destruído. Sofia engoliu em seco, mas ergueu o queixo, determinada. O ciclo acabou. Sua sociedade foi desmantelada. Isso não significa nada agora. O homem riu, um som frio e vazio. O Ouroboros não é apenas uma sociedade. Ele é uma ideia, uma força. E enquanto existir, sempre haverá aqueles que se curvarão a ele. Antes que ele pudesse avançar, Sofia correu, entrando em uma estação de metrô. O anel parecia queimar em seu bolso, como se soubesse que seu destino estava próximo. Sofia se refugiou em um hotel simples e ligou para Daniel. Ele atendeu imediatamente, e sua voz parecia tensa ao ouvir o que ela havia encontrado. Isso faz sentido agora, disse ele. Há rumores sobre um objeto que era o coração da sociedade, algo que simbolizava o pacto. Se você tem o anel, significa que tem a fonte de tudo. Como eu destruo isso? Perguntou Sofia, desesperada. Não sei, mas há um lugar que pode ter a resposta. No diário de sua mãe, ela mencionou um templo antigo, nos arredores de Paraty. Talvez lá você encontre o que procura. Sofia sabia que não tinha tempo a perder.
Preparou-se para a viagem, mesmo sabendo que o guardião e outros remanescentes da sociedade poderiam estar atrás dela. O templo em Paraty era um lugar remoto, escondido na densa Mata Atlântica. Quando Sofia chegou, sentiu um frio percorrer sua espinha. As pedras antigas e cobertas de musgo pareciam pulsar com uma energia antiga. No centro, havia um altar simples, com inscrições semelhantes às do anel. Sofia colocou o objeto no altar e começou a ler as inscrições, tentando decifrar seu significado. Parecia ser uma instrução para destruir o Ouroboros, mas exigia um sacrifício. Aquele que desejasse romper o ciclo completamente teria que oferecer algo de igual valor. Ela se lembrou das palavras de Clarice no diário: o verdadeiro poder está na escolha de caminhar com a verdade, mesmo quando ela destrói tudo que conhecemos. É isso, sussurrou Sofia, percebendo o que precisava fazer. Para destruir o Ouroboros, Sofia teria que renunciar a qualquer conexão com sua antiga vida, com seu legado e até mesmo com sua identidade. O ato significava que ela não apenas deixaria de ser uma Miranda, mas apagaria qualquer traço de sua existência nos registros da sociedade. Ela respirou fundo e pronunciou as palavras inscritas no altar. O anel começou a brilhar, uma luz intensa e quase insuportável. Sentiu uma dor profunda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, mas não recuou. Quando o brilho desapareceu, o anel estava em pedaços. O templo ficou silencioso, mas Sofia sentiu um alívio que nunca havia experimentado antes. De volta à cidade, Sofia percebeu que algo havia mudado. O peso que sempre sentiu em seus ombros desaparecera. A sociedade, com todos os seus segredos e sombras, não mais a assombraria. Ela era finalmente livre. Decidiu que não voltaria para sua antiga vida, nem para Daniel. Agora, estava determinada a recomeçar mais uma vez, mas de uma maneira que só ela pudesse definir. Sob o céu estrelado, Sofia sussurrou para si mesma: o ciclo terminou. E eu sou livre. Com o Ouroboros finalmente destruído, Sofia acreditava ter encerrado um ciclo que perdurava por gerações. Mas o fim de algo tão antigo e poderoso traz consequências que ela ainda não havia compreendido totalmente. A destruição do anel reverberava como uma onda invisível, apagando vestígios da sociedade da serpente, mas também deixando para trás fragmentos de incertezas e memórias que Sofia precisaria enfrentar. Ao retornar para a nova cidade onde havia começado a reconstruir sua vida, Sofia sentiu algo diferente no ar. As ameaças, os sussurros nas sombras, as perseguições que a mantinham alerta durante meses, haviam cessado. Pela primeira vez, não sentia olhos observando-a, e as cartas ameaçadoras deixaram de chegar. A paz parecia genuína. Ela retomou sua rotina na escola, onde as crianças a recebiam com sorrisos e risadas inocentes. Aquilo, para Sofia, era o oposto perfeito do que a sociedade representava. Ali, ela não era uma Miranda, não era uma ex-milionária ou um alvo. Era apenas Sofia, uma mulher que ensinava e aprendia com aqueles que estavam começando suas próprias jornadas. Mas mesmo em meio à tranquilidade, algo inquietava Sofia. A carta de sua mãe, o guardião do Ouroboros, o templo em Paraty. Cada peça ainda parecia parte de algo maior, como se o ciclo não tivesse terminado completamente, mas estivesse esperando algo ou alguém para fechá-lo de vez. Em uma manhã chuvosa, Sofia recebeu uma visita inesperada. Uma mulher de cabelos grisalhos, mas olhos intensamente vivos, bateu à porta de sua pequena casa. A visitante usava roupas simples, mas havia algo em sua postura que emanava autoridade. Você é Sofia, certo? Perguntou a mulher, com um leve sorriso. Depende de quem está perguntando, respondeu Sofia, cautelosa. Meu nome é Helena. Fui amiga de sua mãe, Clarice. Ou melhor, companheira na luta contra o Ouroboros. A menção de sua mãe deixou Sofia em alerta. Poucas pessoas poderiam afirmar algo assim, e menos ainda com tamanha confiança. Sofia a convidou para entrar, e as duas se sentaram na sala de estar. Helena observou cada detalhe, como se estivesse avaliando Sofia. Sua mãe sempre acreditou que você seria capaz de fazer o que ela não conseguiu. E parece que estava certa, disse Helena. Se sabe tudo isso, então sabe que o ciclo acabou. O Ouroboros foi destruído. Não há mais nada a fazer, afirmou Sofia, tentando convencer a si mesma tanto quanto a Helena. A mulher suspirou e pegou algo de sua bolsa, um diário antigo, diferente do que Sofia herdara de Clarice. Ela o abriu e apontou para uma página marcada por desenhos e inscrições. O Ouroboros é mais do que um símbolo ou um anel. Ele é uma ideia, uma força que se alimenta das escolhas humanas. O que você fez foi destruir o receptáculo físico, mas a essência dele ainda existe. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Ela não queria acreditar, mas as palavras de Helena carregavam uma verdade difícil de ignorar. O que isso significa? Perguntou Sofia, com um nó na garganta. Significa que, enquanto houver ganância, poder e desejo de controle, haverá pessoas tentando trazer Ouroboros de volta. Sua destruição foi um marco, mas não um fim absoluto. O verdadeiro fim só acontece quando ninguém mais acreditar nele. As palavras de Helena deixaram Sofia inquieta. Ela passava os dias refletindo sobre o que havia feito e o que ainda precisava ser feito. A destruição do anel fora uma vitória, mas talvez não a vitória definitiva que imaginara. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas silenciosas de sua cidade, encontrou-se olhando para as estrelas. Pensou em sua mãe, Clarice, que havia sacrificado tudo para dar à filha uma chance de liberdade. Pensou em Daniel, que arriscara sua vida para expor a sociedade. Pensou nas crianças que agora a viam como uma professora, sem saber da batalha que ela travara em segredo. E foi ali, sob o céu infinito, que Sofia tomou sua decisão. Ela não fugiria mais do passado, mas também não deixaria que ele definisse quem ela era. Sua luta não era apenas contra a sociedade da serpente ou Ouroboros. Era contra tudo que representava medo, opressão e sacrifício de inocentes. O Ouroboros termina aqui, comigo, sussurrou, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Nos anos seguintes, Sofia transformou sua escola em algo maior. Criou um instituto dedicado a ensinar ética, coragem e a importância de questionar estruturas de poder que perpetuam injustiças. Pessoas de todo o país começaram a procurá-la, inspiradas por sua visão e liderança. Ela nunca mais ouviu falar da sociedade ou do Ouroboros. Talvez porque tivessem realmente desaparecido, ou talvez porque o poder deles não tivesse mais força sobre ela. Para Sofia, o importante era que havia encontrado seu propósito: construir um mundo onde ideias sombrias como aquelas nunca tivessem chance de florescer novamente. Anos depois, já com cabelos grisalhos como os de Helena, Sofia caminhava pelos corredores de seu instituto, observando os jovens que discutiam ideias e compartilhavam sonhos. Ela sabia que a batalha nunca terminava realmente, mas entendia que o ciclo que importava não era o Ouroboros, e sim o da esperança e do aprendizado. No final, o maior legado de Sofia não foi destruir algo antigo e sombrio, mas criar algo novo e iluminado. E, dessa forma, ela finalmente quebrou o ciclo, não apenas para si mesma, mas para todos que cruzassem seu caminho. O Ouroboros, afinal, não era invencível. Ele apenas precisava ser esquecido.